lugares da Bíblia. Outro problema é a crença em um milênio literal. A Escritura, a única passagem do milênio que fala sobre milênio é em Apocalipse 20, né? E esse milênio ele acontece entre a primeira ressurreição em Apocalipse e a segunda ressurreição, tá? Mas para entender a segunda ressurreição, a primeira ressurreição dos crentes e a segunda, você vai ver que há duas ressurreições de crentes em Apocalipse 20, tá? Embora seja chamada primeira ressurreição, a segunda ressurreição em Apocalipse 20, e depois então a ressurreição dos ímpios, né? Que acontece junto com a dos crentes. Porém, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo didaticamente fala que ele está reinando. Convém que Cristo reine até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés, e o último inimigo a ser vencido é a morte. Esse último inimigo a ser vencido, que é a morte, ele é vencido com a ressurreição dos mortos. O contexto em 1 Coríntios 15 é a ressurreição dos mortos. Assim, Paulo nos dá vamos dizer assim, sinal do final do reino de Cristo, é a ressurreição dos mortos. Então, o reino de Cristo, ele termina com a ressurreição dos mortos e não começa com ela. Está em 1 Coríntios 15. Então, se torna impossível uma interpretação de que a primeira ressurreição que aparece ali, nos versículos do 1 ao 5, seja a ressurreição dos crentes, porque essa primeira ressurreição, ela dá início ao reino ali em Apocalipse 20. Mas Paulo diz que a ressurreição dos crentes, ela marca o final do reino de Jesus, e não o começo. Então ele entrega o reino ao Pai. Então o que isso quer dizer? Muito claramente, isso significa que a primeira ressurreição não é literal, mas ela é simbólica. E de novo, nós vamos tomar a palavra de Deus para poder interpretar esse texto. Nós vamos tomar ali em Efésios, capítulo 2, que diz que ele nos ressuscitou estando nós mortos em delitos e pecados. Então a primeira ressurreição é a ressurreição espiritual, daqueles que estão com Cristo já. E a segunda ressurreição, então, ela deve ser a ressurreição física. Isso, dentro da lógica, nós podemos assumir. E sobre Mateus 24, então, já foi dito, então, que naquela geração, então, aconteceria tudo aquilo que Jesus tinha dito. Mas você precisa provar que Jesus veio nas nuvens em glória e que, né, que viram um sinal. Não, ele diz que viria um sinal do Filho do Homem, né? E ele reuniria os seus escolhidos, enviaria os seus anjos para reunir os seus escolhidos. E isso aconteceu naquele século, porque logo em seguida diz assim: não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O que isso significa agora? É necessário uma interpretação bíblica. E não ficar especulando porque que alguém não viu ou deixou de ver. Na verdade, se você lê as guerras judaicas de Flávio Josefo, vários sinais aconteceram naquela geração que foi destruída. Foi diversos sinais nos céus, né? Aconteceram ali, mas muitos não aceitam esse relato histórico e preferem crer no futurismo, né? Ou seja, crer que ainda haverá uma grande tribulação. Então, vários vídeos são feitos aí, várias coisas são ditas, né? E as pessoas ficam alarmadas e ficam com medo, né? Então estou no fim e tal. Você que ainda está me ouvindo aí, o mundo não acabou. Você tem sua família, você tem sua casa, você tem seu trabalho. Vai trabalhar, vai viver sua vida e principalmente se arrependa dos seus pecados e crê em Jesus Cristo, porque hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação, não amanhã ou depois. Hoje é o dia de você crer no Evangelho. O Evangelho que Jesus obedeceu à lei e que Deus declara justo, baseado na obediência de Jesus, aquele que crê, e ele morreu pelos pecados daqueles que creem. Esse é o Evangelho.